Você já pode começar. Pessoal, boa noite. Nós tivemos uma pequena queda, mas nós já voltamos e eu vou retomar a palavra com a professora Thais para ela continuar explicando o início, né, de onde ela parou. E professora Thais, pode ficar tranquila, pode voltar no início, não tem problema algum. Fique bastante à vontade, tá bem? Ah, beleza. Obrigada, Bruno. Ai, até machuquei o pé caindo. Falando em corpos virtuais, então, dada a proposta, né, do colóquio de falar de corporalidade, eu fui buscar algum tema que vai complementar na minha tese. Eu tenho trabalhado muito o mundo virtual, né, e as nossas existências, o que um dos autores que eu vou trazer aqui chama de existencialismo virtual. E aí eu pensei, então, por que não juntar a teoria da imagem Sartre com a dimensão da intersubjetividade do ser e o nada. Então, estamos aqui para isso. Eu preparei um texto para não me perder e poder trazer todas as ideias. Se der tempo, eu gostaria de mostrar uma cena de um episódio do Black Mirror, que é sempre bom para exemplificar as coisas, as coisas a ver com tecnologia, né? Embora distópico, enfim, eu gosto muito. Então, eu passo para a leitura. Se estiver cortando, você me avisa, por favor, Bruno, porque eu não sei como é que está a minha internet aqui. O título, então, é A Corporalidade no Mundo Virtual, uma reflexão sobre a relação intersubjetiva a partir de avatares. Com a crescente digitalização da vida cotidiana, os ambientes virtuais têm assumido um papel cada vez mais central nas interações humanas. Nesses espaços, os avatares surgem como representações do eu digital, permitindo aos indivíduos explorar e expressar suas identidades de maneiras antes impossíveis. No entanto, essa transição da identidade para o ambiente virtual também levanta questões cruciais sobre a corporalidade e as relações intersubjetivas. Motivada por essa situação, parto de algumas inquietações. Como a presença corporal se transforma quando mediada por avatares e como essas representações digitais afetam a dinâmica das relações humanas? Explorar essas questões é fundamental, pois a corporalidade e as relações intersubjetivas são elementos centrais da experiência humana. No mundo virtual, essas interações adquirem novas formas, desafiando nossas concepções tradicionais sobre o corpo, a identidade e a interação social. A filosofia de Sartre, especialmente a teoria da imagem desenvolvida em O Imaginário, e suas reflexões sobre a intersubjetividade contidas em O Ser e o Nada, oferecem uma base teórica rica para analisar essas transformações. Através das lentes de Sartre, podemos examinar como a imagem, representada pelos avatares, e as relações intersubjetivas se entrelaçam no contexto digital, revelando as implicações mais profundas dessas novas formas de interação. Pauso rapidinho antes de continuar. Tenho que agradecer muito o queridíssimo Gabriel Buray por ter explanado o imaginário hoje mais tarde, então não vou precisar entrar em tantos detalhes teóricos e fazer mais a reflexão trazendo para o mundo virtual. Continuo então. O objetivo desse texto é analisar a corporalidade no mundo virtual a partir das teorias sartreanas da imagem e da subjetividade, como já comentado. Buscamos compreender como os avatares, enquanto expressões digitais do eu, influenciam as relações entre os sujeitos e como essas dinâmicas refletem ou subvertem as estruturas filosóficas tradicionais. A minha fala de hoje será estruturada em cinco sessões principais. Primeiro, discutiremos a teoria da imagem Sartre, destacando o conceito de análogo e sua relevância para a compreensão das representações simbólicas. Em seguida, discutiremos, ou discutirei, né, a experiência da existência virtual e a imersão em mundos digitais, focando em como os avatares e a corporalidade virtual moldam a nossa experiência de ser. Logo, abordarei a questão da corporalidade no mundo virtual, explorando como a presença física é reinterpretada nesses ambientes. A quarta sessão será dedicada à intersubjetividade em Sartre, examinando de que forma o olhar do outro e a construção da identidade são impactados no contexto digital. Por fim, analisaremos a interseção entre imagem e intersubjetividade na obra de Sartre, aplicando essas ideias ao mundo dos avatares e das interações virtuais.
Dessa forma, busco oferecer uma compreensão aprofundada das novas configurações da corporalidade e das relações intersubjetivas no ambiente digital, iluminando as complexidades que emergem quando o eu se torna um avatar. E eu aqui eu estou usando em aspas, ao estilo do ego, da transferência do ego. Vamos lá, então a primeira parte, né, eu subtitulei de A Imagem em Sartre, entre o real e o imaginário. A teoria da imagem, conforme desenvolvida por Sartre em O Imaginário, oferece uma compreensão profunda da distinção entre a consciência imagética e a percepção. O filósofo distingue a consciência imagética da percepção e destaca suas naturezas e funções distintas. A percepção, como o Gabriel já tocou hoje, eu vou retomar, é uma forma de consciência que se relaciona diretamente com o mundo real e material, onde o sujeito capta os objetos tal como eles se presentificam no aqui e agora, em sua plena concretude e presença. Em contraste, a consciência imagética não lida com o mundo tangível, mas com representações mentais, ou seja, imagens que o sujeito invoca na ausência do objeto. O objeto da imagem e da percepção é o mesmo, o que difere é o modo como a consciência se relaciona com ele. Para exemplificar essa ideia, Sartre, né, descreve a diferença entre perceber e imaginar uma cadeira. Uma das únicas citações que eu tenho no meu texto. Vamos lá. Abro a citação. Quer eu perceba, quer eu imagine essa cadeira, o objeto de minha percepção e o da minha imagem são idênticos. A cadeira de palha na qual estou sentado. Simplesmente, a consciência se relaciona com a mesma cadeira de dois modos diferentes. Nos dois casos, visa a cadeira em sua individualidade concreta, em sua corporeidade. Mas, num dos casos, a cadeira é reencontrada pela consciência. No outro, não é. A cadeira não está jamais na consciência, nem mesmo como imagem. Fecha a citação, e aqui também está se referindo à ideia, né, de que a consciência não é um receptáculo de conteúdos, então a cadeira nunca poderia estar na consciência. Né? Continua a leitura, então. Enquanto a percepção orientada para a realidade concreta e objetiva, a consciência imagética opera na ausência dessa realidade, criando um nada que, embora desprovido de substância física, ainda carrega intencionalidade e significado. Na introdução de A Imaginação, Sartre ilustra a diferença entre percepção e imaginação com um exemplo da folha de papel em uma mesa. Quando olho diretamente para a folha, percebo suas características físicas, sua forma, cor e posição, como qualidades objetivas que existem independentemente da minha vontade. Essas qualidades são evidentes e não são sujeitas à minha influência. No entanto, quando desvio o olhar, a folha deixa de estar presente para a minha visão direta e é substituída pela cor da parede. Mesmo assim, a folha ainda pode reaparecer em minha mente com todas as suas características originais. Eu sei que a imagem que tenho dessa mesma folha que estava na mesa, que é, que é a imagem que eu tenho da mesma folha que estava na mesa, embora ela não esteja mais visível. Para ver a folha novamente, em termos reais, preciso voltar a olhar para a mesa onde ela está, restaurando a minha percepção. Assim, a percepção lida com a presença real e objetiva das qualidades, enquanto a imaginação lida com a representação mental dessas qualidades, mesmo na ausência do objeto físico. A percepção, portanto, nos coloca em contato direto com o mundo, enquanto a consciência imagética nos permite transcender esse contato imediato, projetando imagens que vão além do que está fisicamente presente. A imagem, enquanto criação autônoma da consciência, não deve ser confundida com a realidade objetiva. Para Sartre, se trata, abre citação, de um ato que visa, em sua corporeidade, um objeto ausente ou inexistente, através de um conteúdo físico ou psíquico que não se dá em si mesmo, mas a título de representante analógico do objeto visado. Fecha citação. Na tentativa da consciência de trazer à presença aquilo que está ausente, os análogos são representações simbólicas que evocam o objeto sem jamais se tornar o objeto em si. Segundo Sartre, eles, abro citação, agora vou parar com a citação daqui a pouco, servem como representantes do objeto ausente, mas sem que suspenda essa característica dos objetos de uma consciência imaginante, a ausência. Fecha a citação. A imagem, portanto, não substitui o real. Ela é uma espécie de duplicata imperfeita que permite ao sujeito se relacionar com o mundo de uma forma que transcende a mera percepção sensorial. Essa dualidade da imagem, que existe entre o imaginário e o real, revela a natureza paradoxal da representação.
Por um lado, a imagem traz à mente algo que não está presente, oferecendo ao sujeito a possibilidade de interagir com o ausente. Por outro lado, essa mesma imagem sublinha a ausência do objeto, lembrando ao sujeito que o que ele vê é apenas uma representação, e não a coisa mesma. A imagem, então, se torna um espaço de ausência de presença, uma realidade fantasmagórica que evoca, mas nunca substitui o objeto original. No contexto dos ambientes virtuais, essa teoria sartriana da imagem poderia ser aplicada de forma elucidativa para compreender o avatar como a imagem do corpo. O avatar, como uma criação digital, funciona como uma projeção do eu no mundo virtual. Tal qual a imagem na teoria de Sartre, o avatar é uma representação que não se confunde com a realidade física do corpo, mas que carrega consigo a intencionalidade e a presença do sujeito. Ele permite ao sujeito habitar o espaço virtual, interagir com outros e com o ambiente, mas essa presença é sempre mediada por uma ausência, a ausência do corpo físico. O avatar, portanto, é uma manifestação da consciência imagética no mundo digital. Ele representa o sujeito sem ser o sujeito, funcionando à maneira de um análogo digital, que traz à luz a identidade, os desejos, as intenções do indivíduo em um espaço onde o corpo real não pode estar. Essa projeção não é apenas um reflexo da identidade física, e sim uma construção intencional que permite ao sujeito explorar novas formas de ser e de interagir, ao mesmo tempo que sublinha a ausência do corpo real. Em suma, a teoria sartriana da imagem oferece uma base teórica robusta para entender a natureza dos avatares no mundo virtual. Eles são, como as imagens da consciência, criações que trazem o ausente ao presente, permitindo ao sujeito habitar novos espaços, mas sempre lembrando que essa presença é, em última análise, uma ausência. O avatar, assim como a imagem, não é o corpo, mas a projeção que carrega consigo a intencionalidade e a presença subjetiva do eu no ambiente virtual. Passo, então, para o segundo ponto, que eu intitulei Avatares e a Corporalidade Virtual, a perspectiva sartriana da imagem e da identidade digital. A corporalidade no mundo virtual, quando analisada a partir da perspectiva sartriana, revela uma dimensão complexa e multifacetada da existência humana. O conceito de avatar no ambiente digital pode ser entendido na extensão da obra da teoria sartriana da imagem, onde o corpo físico, ausente de sua materialidade, é projetado virtualmente, adquirindo uma presença que, embora não tangível, exerce influência e significado no espaço digital. Originário do sânscrito, o termo avatar refere-se à ideia de uma deidade que desce à Terra, assumindo uma forma física para interagir com o mundo humano. No ambiente virtual, trata-se de uma representação gráfica, de complexidade variável, que funciona por um corpo virtual. Ele permite que os usuários se identifiquem e interajam dentro dos ambientes virtuais da internet. Em essência, o avatar permite que o usuário encarne uma identidade virtual dentro de um mundo paralelo digital, facilitando a participação e a interação dentro desses espaços virtuais. Pauso aqui rapidinho. É importante a gente ver que a complexidade é variável, porque tanto as fotos de perfil, né, das redes sociais, como os avatares, como, né, se eu tiver tempo, passar a cena do Black Mirror, de realmente imersão por realidade aumentada ou realidade virtual, é muito mais complexo do que uma foto, né, e um bonequinho que a gente cria no WhatsApp pelo iPhone. Mas vamos lá. Como vimos anteriormente, Sartre propõe que a imagem é uma forma de ausência presente, um nada que, apesar de não ser material, carrega uma realidade de percepção e intencionalidade. Da mesma maneira, o avatar, como um corpo virtual, inventa-se tal qual uma representação que não possui substância física, e, nesse sentido, corporifica os desejos, intenções e identidades do usuário. A sua criação e personalização refletem o processo de corporificação das intencionalidades individuais. Ao escolher ou construir um avatar, o usuário projeta seus desejos, aspirações e uma identidade que, mesmo fragmentada, busca uma forma de unidade na narrativa do eu digital. Além disso, o avatar é influenciado pelo olhar dos outros, afetando como o usuário é percebido e como ele vê a si mesmo nesse ambiente, tendo um impacto real na experiência e na identidade dos usuários. O ambiente virtual, portanto, incorpora diferentes formas de representação do eu, desde uma perspectiva subjetiva incorporada até avatares visuais, percepções desencarnadas
ou personagens com identidades distintas. No entanto, essa multiplicidade pode tanto fragmentar quanto unificar a identidade do sujeito. A capacidade de criar e adotar diferentes avatares permite ao indivíduo explorar diferentes facetas de si mesmo, o que pode levar a uma sensação de desintegração ou confusão identitária. Por outro lado, essa mesma multiplicidade pode ser entendida como uma síntese da experiência vivida e da projeção desejada, onde o sujeito constrói uma narrativa coesa de si mesmo através de diferentes personas digitais. Nesse sentido, a imagem virtual do corpo funciona como uma articulação entre o ser e o aparecer, mediando a experiência subjetiva e a projeção externa. A corporalidade virtual, contudo, encontra seus limites. A representação do corpo através de um avatar, por mais detalhada e personalizada que seja, não consegue capturar a totalidade da experiência corporal. A vivência do corpo físico, com todas as suas sensações, dores, prazeres e limitações, é significativamente diferente da imagem corporal no ambiente virtual. A ausência de fisicalidade no avatar limita a expressão completa da corporalidade, que no mundo físico é marcada pela presença e pelo contato. Assim, enquanto o avatar pode ser uma poderosa ferramenta de expressão de identidade e identidade no mundo virtual, ele não substitui a profundidade e a complexidade da experiência corporal no mundo real. Em resumo, retomando esse ponto, a teoria sartreana da imagem, então, nos oferece uma lente através da qual podemos compreender essa corporalidade no mundo virtual, e o avatar, como uma extensão dessa teoria, possibilitaria, então, a exploração da identidade e do desejo, mas também fazer-nos confrontar esses limites intrínsecos na tentativa de representar o corpo humano em sua totalidade e profundidade no espaço digital. Passo ao ponto 3, a intersubjetividade no mundo virtual, o olhar do outro e a mediação pelos avatares. A intersubjetividade, tratada à luz da ontologia fenomenológica sartreana, compreende-se na experiência de ser para outro. A presença do outro é essencial para a constituição de nossa própria subjetividade. Afinal, ele é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo. O olhar do outro revela-nos como objetos na perspectiva alheia, tornando-nos conscientes de uma parte de nós que não controlamos, a imagem que projetamos e como somos percebidos, que dá um estudo psicológico enorme, que eu não vou entrar nessa, né, de como isso tem impactado os nossos adolescentes e até nós mesmos, já como adultos que não crescemos necessariamente nesse mundo, somos impactados por isso. Mas eu vou deixar isso para um trabalho futuro. Continua a leitura. A percepção do olhar do outro revela um fenômeno profundo na consciência. Segundo Perdigão, quando o olhar do outro, abre citação, quando o olhar do outro me fixa, corre uma espécie de hemorragia na minha consciência. O meu ser se esvai, é absorvido para fora, e posso sentir meu escapamento, fecha citação. Essa ideia ilustra como a presença do olhar alheio pode provocar uma sensação de perda e diluição do próprio eu, como se a própria essência se esvanecesse sobre a observação externa. Assim, a experiência do ser para outro é simultaneamente uma revelação e uma alienação. Ao mesmo tempo que nos dá consciência de nós mesmos enquanto seres sociais, também nos submete à objetificação pelo olhar do outro. Dentro desse contexto, a intersubjetividade se manifesta na luta constante entre sujeitos pela afirmação da própria liberdade e pelo reconhecimento. Sartre descreve essa dinâmica por uma espécie de batalha, conflito, onde cada sujeito tenta afirmar sua própria subjetividade e, ao mesmo tempo, enfrenta a objetificação imposta pelo outro. Essa tensão entre ser sujeito e ser objeto define as relações intersubjetivas, nas quais o desejo de ser reconhecido como livre e autônomo está sempre em conflito com o fato de ser percebido e definido pelo olhar do outro. No mundo virtual, essa teoria sartreana ganha novas dimensões. O olhar do outro é mediado pela presença dos avatares, que atuam como representações digitais dos sujeitos. Nesse ambiente, a intersubjetividade é experimentada de forma distinta, pois a objetificação e a subjetivação ocorrem através de uma imagem virtual. Os avatares não apenas representam, mas também moldam como os indivíduos são percebidos pelos outros. Através deles, os sujeitos se projetam e se revelam. Ao mesmo tempo, eles são submetidos ao olhar digitalizado do outro, que agora interage com uma versão mediada e muitas vezes idealizada da identidade. Abro outro parêntese, sem entrar também no fato de que quando eu estou
atendendo o paciente pelo Zoom, ou estou num grupo de estudos, além de eu ver os meus colegas, eu me vejo, né? Isso daí também tem todo um impacto nas relações, que também não vou entrar nisso, que também dá para uma tese inteira. Continuo. A intersubjetividade virtual traz desafios e possibilidades únicos. A autenticidade nas relações mediadas por avatares é uma questão central, pois o anonimato e a distância física podem tanto facilitar a expressão genuína, quanto incentivar a construção de identidades falsas e distorcidas. A ausência do corpo físico e do contato direto desafia a percepção tradicional do outro, permitindo uma maior liberdade de autoexpressão. E a gente vê isso, né, no hate na internet direto. Mas também cria uma barreira na comunicação de genuína. Nesse cenário, a intersubjetividade é reconfigurada. A distância física e o anonimato oferecem uma nova forma de liberdade e, ao mesmo tempo, podem obscurecer a percepção mútua, dificultando o reconhecimento pleno e a construção de relações significativas. Nota-se na compreensão sartreana da intersubjetividade a marca da tensão entre o ser para si e o ser para outro, reorientada em toda a sua força no mundo virtual. Os avatares, como mediadores dessa relação, recriam a dinâmica do olhar do outro, adaptando-o ao contexto digital. Contudo, essa adaptação traz à tona novos desafios quanto à autenticidade e ao reconhecimento, questionando até que ponto a liberdade e a subjetividade podem ser plenamente vividas e afirmadas em um ambiente mediado por imagens e anonimato. Passo para o ponto 4. Deixa eu só molhar o bico. Meu ponto 4 chama Entre Corpos Imaginários e Realidades Virtuais, Sartre e a Intersubjetividade Digital. No livro Virtual Existentialism, Meaning and Subjectivity in Virtual Worlds, Stefano Galeni e Daniel Vella, inclusive super recomendo esse livro, exploram como a filosofia de Sartre pode ser aplicada à experiência em mundos virtuais, abordando questões existenciais e fenomenológicas. Embora o filósofo francês não tenha considerado os mundos virtuais ao desenvolver as teorias sobre consciência e imaginação, sua filosofia oferece uma base para entender essas novas formas de experiência. Segundo Sartre, a consciência está sempre direcionada ao mundo real, mas a imaginação permite à consciência transcender essa realidade, criando um antimundo, onde é possível escapar das limitações do ser no mundo. Galeno e Vella analisam como essa ideia de imaginação se aplica aos mundos virtuais, apontando que, ao contrário da imaginação pura, os ambientes digitais contêm objetos materiais e interativos, estabelecendo novas realidades com regras próprias. Assim, os mundos virtuais não são simplesmente irreais, mas constituem novos domínios onde a consciência pode habitar, criando, e aqui eu uso um termo que eles usam no livro, um ser no mundo virtual, tudo com hífen, né? Ser, hífen nu, hífen mundo, hífen virtual. Nesse contexto, a imersão em mundos virtuais oferece a adoção de uma subjetividade virtual, que, embora relacionada à consciência imaginária de Sartre, exige um engajamento ativo com um mundo estruturado e interativo, diferente da pura imaginação. Os atores destacam a dualidade da experiência virtual. Enquanto o ambiente digital se apresenta como um mundo real para uma subjetividade virtual, ele é percebido como uma construção imaginativa e irreal ao retornarmos à subjetividade real. Essa dualidade permite o distanciamento crítico do mundo virtual, reconhecendo como uma experiência esteticamente mediada. Por fim, Gualene e Vella concluem que, embora a virtualidade pode ser vista como uma extensão da imaginação fenomenológica, ela se diferencia existencialmente ao nos reescrever no mundo, criando mundos alternativos que moldam e limitam nossa existência. Assim, a virtualidade não nega o mundo real, mas nos convida a habitar outros mundos, ampliando e complexificando o nosso ser no mundo. Isso me faz agora, surgiu, lembrar o... Ai, eu esqueci o nome dele agora. Um sociólogo espanhol, né, que fala que o virtual ele não é irreal, né, ele é uma extensão da realidade, que não é porque é virtual que não é real. Enfim, concluindo a reflexão de Gualani e Vella sobre a aplicação da filosofia sartreana aos mundos virtuais, revela uma nova camada de complexidade na teoria da imagem e na intersubjetividade. Sartre, ao discutir a imaginação, sugere que a consciência pode transcender o mundo real, criando imagens e experiências que desafiam a materialidade.
Nos mundos virtuais, essa capacidade imaginativa é levada a um novo nível, onde o antimundo não é mais uma abstração, mas um domínio interativo que exige um novo tipo de engajamento subjetivo. A interação com avatares em ambientes digitais nos coloca em uma posição de co-criadores de realidades alternativas, ampliando o escopo da intersubjetividade. Portanto, o mundo virtual não apenas reflete a teoria de Sartre sobre a imagem e a consciência, mas também as expande, ao reescrever a subjetividade em um contexto em que as fronteiras entre o real e o imaginário se tornam fluidas e interdependentes, reformulando nosso ser no mundo e nossa relação com o outro. Passo ao quinto ponto. Imagem e intersubjetividade, o avatar como corpo para outro no mundo virtual. A interseção entre a teoria da imagem e a questão da intersubjetividade na filosofia de Sartre oferece, então, um terreno fértil para compreender a complexidade das relações humanas no ambiente virtual. No contexto dos avatares, essa interseção se manifesta de forma particular, revelando como as noções de identidade, liberdade e responsabilidade são mediadas e transformadas no espaço digital. O avatar pode ser entendido como uma síntese da teoria da imagem e da intersubjetividade sartriana. Sartre define a imagem como uma presença ausente, como eu já comentei, uma projeção que, embora não possua materialidade, exerce um efeito real na percepção e na experiência do sujeito. Quando transposta para o mundo virtual, essa ideia se concretiza no avatar, que se torna a imagem mediadora da relação intersubjetiva. Em O Ser e o Nada, quando Sartre introduz a noção de corpo para o outro, para analisar como a percepção dos outros influencia a nossa experiência e identidade, ele acaba distinguindo, a partir dessa noção, entre o corpo como corpo subjetivo e o corpo como percebido pelos outros, a primeira e a segunda dimensão da corporalidade, que se torna objeto de uma consciência alheia. Trata-se essencialmente do corpo visto através do olhar dos outros, o que pode levar a uma sensação de alienação e objetificação. A objetificação resulta de uma perda de controle e liberdade, fazendo com que o indivíduo se sinta despersonalizado. Além disso, o reconhecimento do próprio corpo pelos outros é fundamental para a construção de identidade social. E aqui, eu tenho que trazer o Lucien Fleury, eu acabei de publicar um artigo sobre, a Constituição, a nossa Constituição como, através do olhar do outro, o Lucien Fleury é um grande aspargo, foi publicado pela revista da UniOeste. Continua. Então, a gente está mostrando como a percepção de si, a percepção externa interagem na formação desse sentido do si mesmo. Pensando no mundo virtual, o avatar consiste em um corpo para outro, uma representação do eu que está sempre sobre o olhar e o julgamento do outro. Nesse sentido, ele não apenas simboliza a identidade do sujeito, mas também atua como o principal meio através do qual essa identidade é percebida e avaliada pelos demais. A intersubjetividade no mundo virtual, mediada por avatares, desafia a liberdade sartriana de maneiras sutis, mas profundas. Em sua filosofia, Sartre enfatiza que a liberdade é inseparável da responsabilidade. Ser livre é assumir a responsabilidade por nossas escolhas e pela maneira como somos percebidos pelos outros. No mundo virtual, o avatar representa uma tentativa de controlar essa percepção, de moldar o olhar do outro de acordo com as intenções e desejos do usuário. No entanto, essa tentativa de controle não elimina o fato de que o avatar, uma vez criado, se torna objeto de julgamento alheio, um corpo para outro que escapa ao controle total do sujeito que o criou. Esse cenário traz implicações éticas significativas. A criação e utilização de avatares envolve uma responsabilidade intrínseca na autoconstrução e nas interações digitais. Ao projetar um avatar, o sujeito faz escolhas que refletem sua identidade, ou como ele quer mostrar, Eu estou usando identidade aqui nessa ideia. Mas também influencia como será visto e tratado pelos outros. Assim, a liberdade exercida na escolha da aparência e do comportamento do avatar vem acompanhada da responsabilidade pelo impacto dessas escolhas na esfera intersubjetiva. No mundo virtual, onde a imagem é central, a ética da responsabilidade assume uma nova dimensão, exigindo reflexão de como nossas representações digitais afetam a percepção mútua e as dinâmicas sociais. Finalmente, o corpo virtual, representado pelo avatar, se torna um campo de luta intersubjetiva, onde a busca por reconhecimento e liberdade se desenrola. No ambiente digital, os avatares não são apenas projeções passivas, eles se tornam espaços de conflito e afirmação de identidades.
A luta pelo reconhecimento, que Sartre identifica nas relações humanas, é intensificada no mundo virtual, onde a multiplicidade de avatares e a flexibilidade da identidade digital criam um ambiente competitivo e dinâmico. Nesse campo de batalha simbólico, os avatares são tanto armas quanto escudos, utilizados para afirmar a própria liberdade no desviar ou confrontar o olhar do outro. Em suma, a interseção entre imagem e intersubjetividade na filosofia de Sartre, quando aplicada ao mundo virtual, revela uma realidade complexa, onde os avatares se tornam centrais na negociação da identidade e da liberdade. Eles mediatizam a relação intersubjetiva, transformando o olhar do outro em um elemento essencial da construção do eu digital. Contudo, essa mediação traz consigo os desafios éticos existenciais que nos obrigam a repensar a natureza da liberdade e da responsabilidade na era digital. Passo às minhas considerações finais, e se eu tiver um tempinho, se o Bruno deixar, eu coloco 3 minutinhos de vídeo só para a gente ver isso em imagens. Vamos lá. Em conclusão, ao longo dessa fala, explorei as interseções entre a corporalidade e a intersubjetividade no mundo virtual, utilizando como base a teoria da imagem e da intersubjetividade de Jean-Paul Sartre. Analisei como os avatares, enquanto projeções digitais, atuam como mediadores das relações intersubjetivas, transformando a dinâmica do ser para o outro no ambiente digital. Através dessa lente, compreendemos que os avatares não são meras representações, mas corpos virtuais que carregam consigo a responsabilidade e o peso do olhar do outro, reconfigurando as noções de liberdade, identidade e reconhecimento. As implicações dessas reflexões são vastas e profundas. A aplicação do pensamento sartriano ao contexto digital nos oferece uma ferramenta valiosa para entender as complexidades das interações virtuais, onde a liberdade individual se choca com as expectativas e julgamentos alheios, mesmo em um espaço em que as identidades podem ser moldadas e reinventadas. Essa análise também nos alerta para os desafios éticos que emergem da utilização de avatares, especialmente no que diz respeito à autenticidade e à responsabilidade nas relações intersubjetivas mediadas pela tecnologia. Para Sartre, a autenticidade consistiria em viver de maneira que reflita a verdadeira liberdade e responsabilidade inerentes à condição humana. É um compromisso com a verdade, de que cada indivíduo é autor de sua própria vida, em vez de seguir cegamente as expectativas dos outros e se esconder atrás de justificativas. A autenticidade exige coragem para enfrentar a angústia e viver de acordo com os valores e escolhas que cada pessoa estabelece para si mesma. Quando essa noção de autenticidade é aplicada à intersubjetividade mediada por avatares em ambientes virtuais, ela ganha novas camadas de complexidade. O avatar, como uma extensão da identidade do usuário, deve refletir a verdadeira liberdade e responsabilidade que Sartre valoriza. Para viver de forma autêntica nesse contexto, é necessário que o indivíduo não use o avatar apenas como uma máscara para se esconder das expectativas sociais ou da angústia, mas sim como uma ferramenta para expressar o seu modo de ser e suas escolhas. A interação com os outros através de avatares deve, portanto, ser conduzida com a mesma responsabilidade e sinceridade que Sartre exige na vida fora do ambiente virtual, reconhecendo que, mesmo nesse espaço digital, somos os autores de nossas ações e, consequentemente, de nossa própria identidade. Olhando para o futuro, é essencial considerar como as relações intersubjetivas e a corporalidade continuarão a evoluir à medida que os ambientes virtuais se tornam mais e mais sofisticados. O avanço da realidade virtual, inteligência artificial e outras tecnologias emergentes prometem transformar ainda mais a maneira como nos relacionamos uns com os outros e como nos percebemos enquanto sujeitos no mundo digital. Essas mudanças exigem uma constante reavaliação das teorias filosóficas à luz dessas novas realidades. Finalmente, esse estudo abre caminho para futuras investigações que possam aprofundar a relação entre filosofia, tecnologia e novas formas de intersubjetividade. Questões sobre a autenticidade no mundo digital, o impacto de novas tecnologias na construção de identidade e a ética das interações mediadas por avatares são apenas algumas das áreas que merecem uma atenção mais detalhada. Assim, o diálogo entre filosofia existencialista e os desenvolvimentos tecnológicos permanece crucial para uma compreensão mais completa das experiências humanas no século XXI. Eu vou colocar então, gente, eu juro que hoje eu revi esse episódio para escolher cenas, eu escolhi 9 cenas, e eu vou mostrar uma para vocês.
Não é das melhores temporadas do Black Mirror, é da quarta, da quinta, da penúltima. É um dos piores episódios, assim, comparados com os outros, que são maravilhosos, mas é ótimo para exemplificar, para pôr em imagem o que eu estou falando. Então, vamos tentar aqui. Está aparecendo para vocês direitinho? Alguém vai ter que falar, porque eu não consigo ver as mensagens. Thaís,